Formado em literatura inglesa e teatro, foi bolsista da American Music and Dramatic. É médica psiquiatra pela Unifesp, mestre em psicologia e doutoranda em literatura do New York Times Book Review e diretora do programa de graduação em não. E como você espera ser escritor com o seu cursinho técnico, com a sua faculdade de bairro? Acho sempre curiosas essas bios de autores que colocam na orelha se são casados, onde moram, onde se formaram. Parece que querem passar uma respeitabilidade, uma imagem de bons moços. Isso condiz com a imagem que se faz mundialmente do escritor, muito mais próxima do acadêmico, do professor, do que do artista. Eu não acho necessariamente que para ser um grande escritor você precisa ser vida louca, ter experimentado todo tipo de coisa, todo tipo de pessoa, viajado de todas as maneiras. Até porque nos momentos que a nossa vida está mais intensa, que a gente está vivendo mais intensamente, a gente tem menos foco para escrever, a gente está menos sentado na frente da tela. Mas eu contesto também que a formação acadêmica seja a melhor formação para o escritor. Eu acho que a formação acadêmica cria um modelo de escritor que talvez seja até o mais respeitado, mas não exatamente o mais interessante. A academia perpetua um modelo de escrita muito redondinho, pouco espontâneo, que também é pouco apaixonado, pouco original, muito calcado em modelos que deram certo, modelos clássicos. Eu sou formado em comunicação pela FAP, aqui em São Paulo, e eu cheguei a entrar em letras na USP em 2000, começo de 2000, porque eu gostava de escrever, estava em crise com comunicação, com publicidade, pensei que seria uma opção mais próxima do que eu gostava de ler, de escrever, por isso que eu prestei para letras e entrei em letras na USP. Mas eu acabei desistindo porque eu já estava quase me formando em comunicação, não queria começar outra graduação, e eu tinha um pouco de medo de ficar com esse ranço acadêmico na minha escrita. Eu lembro quando teve aquela chamada da revista Granta para publicar os melhores jovens autores brasileiros, eles pediam para mandar um texto inédito e um currículo. Aí nunca ficou muito claro se eles iam avaliar pelo currículo, né, pelo que o autor tinha feito, ou se pelo texto, se era um concurso. Eu não entrei nessa revista e fiquei anos ressentido com isso, mas eu lembro que quando saíram selecionados, que eu fui ler as bios de cada um, todos tinham um perfil acadêmico, tinham colocado onde estudaram, as pós, doutorados e tal, e eu simplesmente tinha esquecido de colocar minha formação acadêmica, porque para mim não fazia diferença eu ser formado em comunicação, né? Para mim o que valia era os prêmios que eu tinha ganho, o que eu já tinha publicado. Nas minhas bios, nas orelhas dos livros, eu costumo colocar as minhas conquistas com os livros, o que eu já publiquei, né, o que eu já conquistei com os livros, e também uma biografia que se relaciona com o conteúdo do livro. Por que eu estou contando aquela história, qual é o meu lugar de fala, qual que é a minha autoridade naquele campo, que não é uma autoridade acadêmica. Existem também as oficinas literárias, vira e mexe, eu dou oficinas, inclusive, e eu acho que pode ser legal, sei lá, para destravar, para conhecer outros autores, para ver outras formas, mas não para encontrar a sua forma de escrever. O chavão que se aprende a escrever lendo é verdade, mas não só. Eu acho que se aprende a criar e contar histórias consumindo artes narrativas, não só literatura, mas cinema, teatro, até videogame. Acho inclusive que essas novas artes narrativas, né, como o videogame, a televisão, que é razoavelmente recente, o cinema, podem trazer ferramentas mais interessantes para o escritor do que a própria literatura, que já está aí há centenas de anos e sendo reproduzida há centenas de anos. Eu gosto muito, por exemplo, de rever filmes que eu já vi, porque eu acho que a primeira vez que você vê, você entende a história, né? Você vai acompanhando, quer saber onde aquilo vai dar. E quando você revê, você aprende como aquilo foi contado, como aquela história foi contada, quais foram as ferramentas, as estruturas narrativas. É uma oficina em si. Então você que está começando a escrever, eu acho que você já tem à sua disposição todo o ensinamento que você precisa. Leia, consuma arte, vá atrás dos seus interesses, aquilo que te move, sobre o que você
quer escrever sobre que você já tem um conhecimento de causa, já tem um histórico, já se relaciona com a sua biografia. É algo que só você poderia contar. Para ser escritor, eu não me preocuparia com uma formação acadêmica. Talvez com uma formação acadêmica você até seja um escritor de mais respeito, mas também um escritor mais previsível, para não dizer chato. E por falar em previsibilidade, não se esqueça de curtir, de se inscrever, de ativar o sininho e tudo mais.